composto, né? A genética, o material genético, o DNA, enfim. Como que esse DNA, ele dá as nossas características, a formação de proteínas, quais são as alterações que podem influenciar e desenvolver doenças. E hoje a gente fala sobre as principais doenças genéticas, né? Os principais tipos de mutações que podem acontecer, que são mutações no gene, que é chamado de mutação gênica, ou mutações cromossômicas que alteram os nossos cromossomos. Bom, a gente viu na aula anterior que o organismo, tá? Ele é formado por células, que dentro das nossas células nós temos o núcleo, e dentro do núcleo nós temos os nossos cromossomos, que são 23 cromossomos em pares, e eles são formados pelo nosso DNA, certo? Então, aqui eu tenho uma célula, tá? Essa célula ela é formada aqui dentro do núcleo pelos cromossomos, que ficam duplicados em pares. E esses cromossomos eles são formados pelo meu DNA, que é o DNA que contém os genes que formam as nossas proteínas, tá bom? Bom, e aí a gente começa a falar em alterações gênicas ou alterações cromossômicas ou mutações. Então, a gente fala que mutação gênica é uma alteração no gene, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho DNA, eu tenho um gene normal e aqui eu tenho um gene com mutação. Quando a letrinha A, tá? Essa letrinha do meio, ela é trocada por T. Então, eu não vou ter um DNA normal. Aqui eu tenho um DNA mutado, tá bom? E esse DNA mutado, ele vai formar um RNA mensageiro também mutado e vai fazer uma proteína mutante. Então, eu tenho uma mutação gênica, tá? É uma mutação no gene. O gene é o quê? É um pedaço do DNA que forma a proteína. Então, gene mutado é igual a proteína mutada, tá bom? Então, a mutação gênica. A mutação cromossômica é quando eu tenho alteração nos cromossomos. Professora, ainda não estou entendendo. Então, é o seguinte, pessoal, ó. Aqui eu tenho o núcleo a minha célula. Aqui eu tenho o núcleo e dentro dela eu tenho os cromossomos, tá? Esses cromossomos são formados pelo nosso DNA. Então, isso aqui tudo é DNA. Então, aqui eu tenho um gene, aqui eu tenho outro gene. Então, mutação gênica é quando eu tenho uma mutação apenas nesse gene, apenas nessa região do cromossomo, tá? Mutação cromossômica é quando eu tenho alteração no cromossomo inteiro. Por exemplo, eu tenho que ter 23 pares de cromossomos. Se eu tiver um a mais, um a menos, isso é uma mutação cromossômica, tá? Então, mutação gênica é quando altera apenas um trecho do DNA que traduz proteína, quando altera apenas o gene. Mutação cromossômica é quando altera o cromossomo. Então, lembra, eu tenho 23 pares de cromossomos. 1, 2, 3, 4, 5, até aqui o número 23, que é o meu último par de cromossomos, que é o meu cromossomo sexual, aquele que define o sexo. XY é masculino, XX é feminino. Então, aqui é um cariótipo, que eu falo que é um exame de cariótipo, que é a identificação dos cromossomos de uma pessoa do sexo masculino, XY. Essa pessoa, ela tem uma trissomia do cromossomo 21. Ao invés de ter só 2, ó, ela tem 3 cromossomos. Uma pessoa que tem trissomia do cromossomo 21, ela tem uma doença genética que a gente conhece como síndrome de Down, tá? Então, quando eu tenho uma alteração no número de cromossomos, eu tenho uma alteração cromossômica, tá bom? Então, mutação gênica, mutação no gene. Mutação cromossômica, mutação nos cromossomos. As proteínas, pessoal, elas são responsáveis pelas nossas características. Então, se eu tenho uma mutação no gene, eu vou ter uma mutação nas proteínas, vou ter alteração aí das características desenvolvendo doenças, tá bom? Então, quando a gente fala em mutação gênica, é uma doença causada por alteração
no gene, certo? Alteração no gene. As proteínas são as responsáveis pelas nossas características, então se eu tiver uma alteração no gene, eu vou ter uma alteração na proteína, tá bom? Então, o gene é o pedaço, o trecho do DNA que se transcreve em RNA mensageiro que forma a proteína, tá? Então, aqui eu tenho um gene normal, aqui eu tenho um gene mutado. Esse gene, ele tem que formar aqui a hemoglobina, tá? Que é uma proteína. Então, ele tinha que ter essa sequência CTC, e aqui ele tinha que formar GAG no seu RNA mensageiro, formando aqui o aminoácido glutamato, que forma aqui a hemoglobina. Mas, se eu tiver uma alteração do T aqui pelo A, né? Eu tenho uma mutação e eu desenvolvo a doença que eu chamo de anemia falciforme. Porque a minha hemoglobina, ela não está redondinha, ela está em formato de foice. Então, essa pessoa, ela vai ter uma anemia, porque ela não tem a hemoglobina redonda para transportar o oxigênio aqui dentro e a pessoa respirar normal. Ela tem uma hemoglobina em forma de foice, que não vai ter uma função boa, essa pessoa vai ter uma anemia, tá?